Há um tipo de cansaço que não se cura dormindo. É aquele esgotamento que você sente na alma quando orou tanto que já não sabe que palavras usar. Quando esperou tanto que a própria esperança parece pesada. Esse momento em que você se pergunta se a sua fé está falhando, se está fazendo algo errado, se Deus realmente escuta. Se você está aí, se conhece esse peso, então esta mensagem é para você. Hoje você vai ouvir algo que provavelmente nunca ouviu. Deus guardou palavras específicas para momentos como o seu, e hoje elas vão chegar ao seu coração. Você vai descobrir que a sua fé não depende do quão forte você se sente, mas do quão fiel Deus é, mesmo quando você fraqueja. E isso muda tudo. Antes de continuar, eu te convido a fazer algo. Escreva nos comentários estas palavras: minha esperança está viva. Que essa seja a sua primeira declaração de fé hoje. E se você conhece alguém que também está lutando para manter a fé, compartilhe este vídeo. Às vezes, a mensagem de que precisamos chega por meio de quem nos ama. Vamos começar. Número 1. Deus te conhece no seu esgotamento. Comecemos com algo que talvez você precise ouvir antes de qualquer outra coisa. Se você está ouvindo isso e sente que já não tem forças para continuar crendo, você não está errado. Você não falhou. Estar esgotado não é sinal de pouca fé, é sinal de que você tem lutado por tempo demais com fardos que realmente pesam. Há pessoas que amam a Deus, que oraram por anos, que tentaram se manter firmes e ainda assim chegam a um ponto em que o coração fica sem ar. E Deus não olha para você com reprovação quando está assim. Deus não se afasta porque você está cansado. Muito pelo contrário, Ele se aproxima. Porque existe uma mentira silenciosa que se instala quando alguém se esgota. Deus deve estar longe de mim, porque já não sinto nada. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Diz que Deus é bom e que é fortaleza no dia da angústia. E não fala de um Deus que só é forte quando você está forte. Fala de um Deus que se especializa nos dias em que você já não consegue mais. Naum 1:7 diz isso com uma ternura firme. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Observe cada palavra. Bom, fortaleza, angústia, conhece. É uma declaração para sustentar a sua vida quando você se sente no limite. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um dia de angústia. E às vezes a angústia não aparece por fora. Por fora a pessoa trabalha, sorri, cumpre, responde mensagens, mas por dentro está esgotada, como se a alma estivesse com febre. E nesse ponto a pessoa se culpa. Por que estou assim se sou crente? Mas o esgotamento espiritual não é pecado, é humano. Até Elias, um profeta poderoso, chegou a um momento em que pediu para morrer de tanto cansaço. Não porque fosse um homem sem Deus, mas porque era um homem com limites. E quando Elias se quebrou, Deus não o castigou. Deus cuidou dele. Primeiro o deixou descansar, o alimentou, o levantou com paciência. Isso mostra algo para você. Deus não se escandaliza com a sua fraqueza. Deus a entende. Deus a trata com compaixão. Agora imagine isto. Você está em uma montanha e cai uma tempestade de neve. Do lado de fora, o vento bate sem piedade, o frio corta e tudo fica confuso. Mas você encontra um refúgio. Entra, e por dentro há fogo, calor, segurança. Do lado de fora a tempestade continua, sim, mas por dentro há um lugar onde o corpo para de tremer. Isso é o que Deus quer ser para você neste momento, o seu refúgio no meio da tempestade. Não um discurso, não uma cobrança, não uma lista de coisas que você deveria fazer, mas fortaleza. Um lugar onde o seu coração possa parar de lutar por um minuto. E o mais bonito é isto: esse refúgio não é impessoal. Naum 1:7 diz que ele conhece os que nele confiam. Você não é um número, você não é apenas mais um. Deus não olha para você como uma estatística espiritual.
Ele te conhece pelo nome, pela história, pelas feridas, pelos silêncios. Ele conhece essa parte sua que ninguém vê. O medo do futuro, a vergonha de estar fraco, o cansaço de lutar, a pressão de fingir que está bem quando por dentro está quebrado. E ser conhecido por Deus significa que nada do que você sente o surpreende ou o incomoda. Não é que Deus diga, de novo você está assim. Não, Ele diz, eu te vejo. Talvez você se pergunte, se Deus me conhece, por que não intervém agora? Por que não muda isso imediatamente? E essa pergunta não é falta de fé, é honestidade. Mas escute isto com calma. Conhecer não é o mesmo que controlar cada detalhe da sua experiência. Conhecer significa estar presente, atento, envolvido, mesmo que você ainda não veja como o céu está se movendo a seu favor. Às vezes, Deus não tira a tempestade na hora, mas te coloca no refúgio. Às vezes, não muda o cenário rapidamente, mas muda a sua respiração por dentro. E isso também é milagre, que no meio da angústia, o seu coração volte a sentir que não está sozinho. Por isso, o Salmo 34:18 não é uma frase bonita. É uma promessa para quem está quebrado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto, não longe, não distante. Perto. Quando você se sente vazio, Deus está perto. Quando já não tem palavras, Deus está perto. Quando a sua mente não desliga e a sua alma se sente fraca, Deus está perto. E se hoje você só consegue fazer uma oração, que seja esta, suave, sem esforço: Senhor, estou cansado, mas aqui estou. Isso basta para começar a voltar para casa. E quero deixar uma imagem final no seu coração. Deus é como um médico de plantão que nunca dorme. Não importa a que hora você chegue, não importa se chega chorando ou sem forças, não importa se chega com fé grande ou com a fé tremendo. Ele está disponível. Ele não tem horário de expediente para a sua dor. Ele está completamente presente no seu pior momento. E hoje, com toda ternura, Ele te diz: eu te conheço, eu te vejo, estou aqui. E se Deus te conhece no seu esgotamento, então Ele tem algo preparado para você. Algo que se renova a cada manhã, algo que talvez você tenha esquecido, mas que pode devolver a esperança de que você precisa. Número 2. Novas misericórdias a cada manhã. E se Deus te conhece no seu esgotamento, então tem algo preparado para você. Algo que não depende de como foi o seu ontem, nem de quão forte você se sentiu, nem de se hoje você acordou com vontade de orar ou sem palavras. Há uma provisão que se renova a cada manhã. Como se Deus estivesse te esperando na porta do dia com um "estou aqui" e ainda há graça para você. Lamentações é provavelmente o lugar mais triste de toda a Bíblia. Não é poesia bonita a partir de um sofá confortável, é choro real depois de perder tudo. Jerusalém destruída, corações quebrados, um futuro que parecia apagado. E justamente ali, onde qualquer um diria, já não há esperança, acontece a virada. Essa virada é um modelo para você, porque quando a vida te esgota, você precisa aprender a virar o olhar, nem que seja com a última força que lhe reste para aquilo que não muda, o caráter de Deus. Ouça isto como se fosse para você hoje, literalmente hoje. Por causa das misericórdias do Senhor, não fomos consumidos. Não diz, por causa do seu bom comportamento. Não diz, por causa da sua fé perfeita. Diz, misericórdias. E essa frase carrega uma verdade que corta a mentira do inimigo. Se você ainda está aqui, se ainda respira, se ainda consegue ouvir mesmo com o coração cansado, é porque você não foi consumido. Algo te sustentou quando você não conseguia se sustentar. E mesmo que a sua mente diga, não aguento mais, o fato de você ainda estar de pé é uma prova silenciosa de que Deus te carregou mais vezes do que você lembra. E então vem uma das declarações mais ternas e poderosas. Porque nunca falharam as suas misericórdias, novas são a cada manhã. Aqui Deus te diz, o ontem não definirá o hoje.
O que você gastou ontem não reduz o que está disponível hoje. Talvez ontem você se gastou chorando, se gastou na ansiedade, se gastou tentando ser forte. Talvez você tenha falhado outra vez. Talvez tenha orado e sentido que as palavras batiam no teto. E ainda assim, hoje há misericórdia fresca esperando por você. Não usada, não requentada, fresca. Imagine assim, um poço de água no deserto que nunca seca. Você chega com a garganta ferida pensando, não tem mais. E o poço continua ali, com água limpa. Ou pense em uma padaria que assa pão todas as manhãs. O pão de ontem pode estar duro, mas o de hoje sai quente. Há algo profundamente espiritual nisso. Deus não quer que você viva de maná velho, de forças velhas, de uma fé velha. Ele te dá provisão nova para o dia de hoje. Não para o mês inteiro, não para a vida toda, para hoje. Isso é misericórdia. E aqui vem a frase que tira a culpa do seu peito. Grande é a tua fidelidade. Não depende da sua fidelidade, mas da dele. Porque quando você está cansado espiritualmente, começa a medir tudo pelo seu desempenho. Não estou orando como antes. Já não sinto o mesmo. Me distraio. Não dou conta disso. Sou um fracasso. Mas Deus não te pede para sustentar a história com as suas mãos. Ele a sustenta com as dele. A fidelidade dele não oscila com o seu estado emocional. A fidelidade dele não se quebra quando você se quebra. A fidelidade dele não vai embora quando você não sente nada. E é isso que devolve a esperança. Não que você é forte, mas que Deus é fiel. Depois o texto diz, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Isso é íntimo. Porque há dias em que o que te falta não é uma resposta, mas um refúgio. Não é uma solução imediata, mas uma presença segura. Quando tudo falta, Deus se oferece a si mesmo. Quando você não tem vontade de falar, Ele te entende do mesmo jeito. Quando você não consegue explicar a sua dor, Ele a conhece do mesmo jeito. E a sua alma, mesmo cansada, pode dizer, Senhor, talvez hoje eu não tenha forças, mas eu tenho a Ti. Essa é uma oração poderosa. Talvez ontem tenha sido terrível. Talvez você chorou, gritou, duvidou. Talvez disse coisas das quais agora se arrepende. Ouça, isso foi ontem. Hoje, neste momento, há misericórdia fresca esperando por você. E se a sua resistência te diz, mas eu falhei tantas vezes, então escute isto com ainda mais força. As misericórdias são novas a cada manhã justamente porque falhamos. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de renovação. A repetição da graça é a resposta de Deus à repetição da nossa necessidade. Ele já sabia, e mesmo assim decidiu te amar. E para que isso não fique apenas como uma ideia bonita, torne isso prático amanhã ao acordar. Antes de olhar o telefone, diga em voz baixa, Senhor, obrigado por misericórdias novas. Respire devagar e solte um peso. Não vou carregar este dia sozinho. Depois repita Lamentações 3:22 ao 24 como âncora. E se puder, escreva uma única linha. Hoje começo de novo com Deus. Você não está fingindo. Está treinando a sua alma para se lembrar do que é verdadeiro. Porque quando a vida te esgota e a fé parece enfraquecer, Deus não te aponta com julgamento. Deus se aproxima como um amigo que entra no hospital com boas notícias e te diz, você não foi consumido, ainda há graça, e amanhã também. Número 3. Deus canta de alegria sobre você, mas talvez você se pergunte, como Deus me vê no meu pior momento, com decepção, com frustração? E eu te entendo, porque quando alguém está esgotado, a mente tende a imaginar Deus como um juiz cansado, como alguém que olha para a sua fraqueza e suspira, de novo duvidando, de novo sem forças. E essa imagem te esmaga por dentro, rouba a pouca fé que ainda resta, faz você sentir que precisa melhorar para só então se aproximar. Mas essa não é a voz da Bíblia. E hoje Deus quer quebrar essa mentira com uma revelação que poucas vezes é pregada.
mas que pode curar a sua identidade. Sofonias 3:17 diz algo que, se você deixar entrar de verdade, muda a forma como você se vê e até como você respira. O Senhor está no meio de ti, poderoso. Ele salvará, se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por amor, regozijar-se-á em ti com cânticos. Não é uma poesia distante, é uma carta do rei para um coração cansado. E a primeira coisa que diz é: o Senhor está no meio de ti. Não à distância, não olhando de longe, não esperando você se recompor. No meio, no seu centro, na sua situação, na sua casa, na sua cama. Nesse lugar onde você fica em silêncio porque já não sabe o que dizer, Ele está ali e depois diz: poderoso, Ele salvará. Não diz: você se salvará. Não diz: você se levantará com as suas forças. Diz que Ele é poderoso e que Ele salvará. O poder de Deus não está dormindo, não está apagado, não está limitado pelo seu cansaço. Na verdade, quando a sua força acaba, começa a ficar claro que isso sempre foi sobre o poder dele e não o seu. Porque a fé verdadeira não é uma atuação de força, é uma rendição na fraqueza. Agora, escute a parte mais difícil de acreditar quando você está esgotado. Se deleitará em ti com alegria. Não diz que Deus só se alegra quando você faz tudo certo. Não diz que Ele se alegra quando você não chora, quando não duvida, quando não se quebra. Diz que Ele se alegra em você agora, mesmo que esteja frágil. Mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que você esteja dizendo: Senhor, eu não aguento mais. A sua existência produz alegria no céu. E eu sei que a sua mente pode responder: isso soa bonito demais, mas eu não sinto. E tudo bem, não estou te pedindo para sentir, estou te pedindo para crer. Porque os sentimentos seguem a verdade, não o contrário. E veja o que vem depois: calar-se-á por amor. Essa frase é para quem interpretou o silêncio de Deus como abandono, para quem diz: antes eu sentia, agora não sinto nada. Será que eu perdi? Escute, há silêncios que não são distância, são contemplação. Há silêncios que não são indiferença, são amor profundo. Como um pai que observa o filho dormir quando está doente. Não está falando, não está fazendo discursos, apenas está ali, olhando com um amor que não precisa de palavras. Às vezes, Deus se cala não porque foi embora, mas porque está tão perto que te sustenta na quietude. Calar-se-á por amor, como quem diz: não vou te pressionar, não vou gritar com você, apenas vou estar contigo. E então vem o ponto de virada. A frase que quase ninguém imagina, mas que a Bíblia se atreve a dizer: regozijar-se-á em ti com cânticos. Deus canta sobre você, não porque você mereceu, não porque hoje você foi perfeito, mas porque você é dele, porque ele te ama, porque ele te vê como alguém valioso, mesmo quando você se vê como um fracasso espiritual. E quero que você visualize isso com uma imagem simples: um pai embalando o filho doente na madrugada. A criança está fraca, não pode fazer nada para merecer aquele amor. E ainda assim, o pai canta suavemente. Não canta porque o filho está forte, canta porque o ama. Assim é Deus com você neste momento. Talvez você tenha vivido com a ideia de que Deus apenas te tolera, que Ele te suporta com uma paciência forçada, que olha para você e diz: vamos ver se um dia você muda. Mas Sofonias 3:17 não fala de tolerância. Fala de deleite, fala de alegria, fala de cânticos. E isso é identidade. Porque quando você está esgotado, não precisa apenas de forças. Precisa saber o quanto vale. Precisa lembrar que a sua fraqueza não te faz menos amado, que a sua dúvida não te desqualifica, que o seu cansaço não te expulsa dos braços do Pai. E se você me diz: mas eu falhei tantas vezes, eu te respondo com ternura. Justamente por isso essa palavra é tão necessária, porque a sua mente te acusa, mas a Bíblia te adota, porque você se olha com decepção, mas Deus se alegra em você com alegria.
A sua fé não depende das suas forças, depende da fidelidade dele. E quando a vida te esgota, Deus não te vê como um caso perdido. Ele te vê como um filho que ainda quer levantar. Leve isso como uma prática simples hoje, sem peso. Quando você se sentir indigno, repita em voz baixa, como quem volta para casa: o Senhor está no meio de mim, poderoso, Ele salvará. Ele se alegra em mim com cânticos. Não repita para se sentir espiritual. Repita para reeducar a sua alma, porque o esgotamento distorce a imagem de Deus e a imagem de você mesmo. E essa verdade vem para te endireitar por dentro. Mas quando as emoções te puxam para baixo, como lembrar dessas verdades no dia a dia, na rotina, no impacto inesperado, na ansiedade da noite? Há uma prática antiga que Davi usava e que você pode usar hoje. Número 4. A arte de falar com você mesmo. Há uma razão pela qual, quando você está esgotado, a sua mente se torna o lugar mais perigoso. Porque, em uma crise, você não luta apenas com o que acontece fora. Luta com o que diz a si mesmo por dentro. E aqui vem algo que pode mudar a sua vida espiritual de forma prática. Davi não ouvia passivamente a sua alma abatida. Davi falava com ela, fazia perguntas, direcionava-a para Deus. E você pode fazer exatamente o mesmo quando a vida te esgota e você sente que a sua fé está enfraquecendo. Imagine-se dirigindo em uma tempestade forte. O para-brisa se enche de água, o vento bate, a visibilidade diminui e o corpo reage com tensão. As emoções são assim, uma tempestade interna. E na tempestade existe uma tentação: soltar o volante, deixar que o medo, a tristeza ou a ansiedade te levem para onde quiserem. Mas, embora a tempestade seja real, você ainda tem o volante. Você não controla o clima, mas pode dirigir o rumo. E é aí que entra esta arte antiga, profunda e direta. Falar com você mesmo com a palavra de Deus, como alguém que guia a própria alma para um lugar seguro. O Salmo 42:5 mostra isso sem maquiagem. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi não está fingindo que está bem. Não está fazendo o pensamento positivo barato. Ele reconhece a verdade. Minha alma está abatida, a perturbação dentro de mim. Isso é validação, isso é honestidade. E o mais importante, Davi não se critica por sentir isso, não se insulta por estar assim, não se acusa de pouca fé por estar triste. Ele faz uma pergunta compassiva, como um pastor que se senta ao seu lado e diz: vamos ver, o que está acontecendo aí dentro? Por que estás abatida? É uma pergunta poderosa porque te obriga a sair do redemoinho. Quando você está abatido, às vezes só sente, mas não entende. E a emoção sem direção se transforma em um rio que te arrasta. Davi para e fala consigo mesmo: minha alma, o que está te puxando para baixo? O que está pesando? Essa pergunta não é para te julgar, é para te clarear. Porque muitas vezes você está cansado por coisas que nem nomeou, uma expectativa que não se cumpriu, uma ferida que você calou, um fardo que está carregando sozinho, um medo do futuro que não confessou. Falar assim consigo mesmo não nega a dor, ilumina a dor. Por que te perturbas dentro de mim? Aqui Davi faz algo que você precisa aprender. Reconhece a perturbação, mas não se torna ela. Porque há uma diferença entre sentir ansiedade e viver governado pela ansiedade. Há uma diferença entre estar triste e deixar que a tristeza decida quem você é. Davi olha para dentro e diz: sim, há turbulência, mas eu não sou a turbulência. Eu sou aquele que a observa e a guia para Deus. Isso é domínio espiritual, não frieza, não negação, domínio. E essa é uma ferramenta para quando a vida te esgota. Aprender a separar a sua identidade da sua emoção. E então vem a direção: espera em Deus. Note que Davi não diz: espera que tudo mude. Não diz:
espera que as pessoas te entendam. Não diz, espera que amanhã seja mais fácil. Ele diz, espera em Deus, porque a solução mais profunda não é que as circunstâncias se ajustem, mas que a sua expectativa seja reposicionada. Quando a sua esperança está pendurada em coisas frágeis, você se quebra com facilidade. Mas quando a esperança está ancorada em Deus, você pode permanecer de pé, mesmo em meio à tempestade. E veja a força do final, pois ainda o louvarei. Isso é impressionante. Não é louvor porque tudo está bonito. É louvor futuro como âncora no presente. É dizer, agora eu me sinto para baixo, mas não vou ficar aqui. Ainda, depois, eu vou louvar. Essa palavra ainda é uma ponte. É a fé falando quando o corpo está cansado. É como dizer, a minha emoção não tem a última palavra, Deus tem. E quando você está esgotado, essa frase não precisa ser um grito, pode ser apenas um sussurro, mas é um sussurro que muda o rumo. E há um detalhe essencial. O Salmo repete esse refrão várias vezes, porque quando você está em crise, não basta dizer uma vez. A repetição é intencional, é necessária. É como quando um cachorro puxa a coleira. As suas emoções são esse cachorro. A coleira é a sua vontade, e a palavra de Deus é a direção. Não deixe que o cachorro te leve para passear. Não é que o cachorro seja ruim. As emoções são válidas, mas não devem governar. Você as guia para Deus, uma e outra vez. Talvez você pense, falar comigo mesmo sou estranho. Mas deixe-me te dizer algo com carinho. Você já fala consigo mesmo o tempo todo. A pergunta é, o que você está dizendo a si mesmo? Você repete os medos ou repete as promessas? Diz, não consigo, ou diz, Deus é a minha salvação. Porque quando a vida te esgota, o seu diálogo interno se torna um altar. Ou você adora o medo, ou adora a fidelidade de Deus. Faça assim, de forma simples, quando a perturbação vier. Não para impressionar ninguém, apenas como uma ferramenta de crise. Você para por um momento e diz, por que estou assim? O que está me abatendo? Você nomeia, apresenta diante de Deus, e então se direciona com ternura, espera em Deus, e termina com uma âncora. Ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus, mesmo sem sentir, mesmo sendo difícil, porque você está treinando a sua alma para lembrar quem está no comando. E quando você fala consigo mesmo, em que baseia a sua esperança? Porque há uma esperança que não decepciona, uma esperança viva, com fundamento inabalável. E é isso que vem agora. Número 5, uma esperança viva. E quando você fala consigo mesmo, em que baseia a sua esperança? Porque há uma esperança que não decepciona, não porque você seja forte, mas porque tem um fundamento que não se move. E é aqui que Deus quer te levar, para longe do quem sabe frágil e para o eu sei firme. Porque a sua esperança não é um desejo vazio, nem uma ilusão para se sentir melhor. É uma esperança viva, viva porque Cristo ressuscitou. E se ele venceu a morte, então a sua situação não é impossível. O seu coração não está condenado a ficar assim, e a sua fé não é definida pelo seu cansaço. 1 de Pedro 1:3-4 diz isso com uma força que parece feita para quem está esgotado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para vós. Há palavras aqui que não são religiosas, são revolucionárias. Porque o texto não começa falando do que você fez, mas do que Deus fez segundo a sua grande misericórdia. Mais uma vez, misericórdia. Não mérito, não desempenho. Misericórdia. E isso já deveria tirar um peso do seu peito. Nos fez renascer. Isso significa que a sua história com Deus não é melhorar um pouco ou se consertar. É renascer. É passar de uma esperança morta para uma esperança viva.
Porque quando você está esgotado, tenta sobreviver com forças emprestadas, motivação, disciplina, força de vontade, e isso se esgota. Mas o Evangelho não te oferece uma bateria maior. Oferece uma vida nova. Você não apenas melhorou, você renasceu. E essa é uma verdade que devolve dignidade quando você sente que está falhando. Porque o esgotamento sussurra: você já não serve. Mas Deus te diz: eu te fiz novo, eu te sustento. E depois diz: para uma esperança viva. Essa frase é ouro, porque há esperanças que são como fumaça, desejos, planos, ilusões que dependem de 1000 fatores. Há esperanças que morreram na sua vida. Talvez você tenha tido um relacionamento que se quebrou, um sonho que não chegou, um trabalho que caiu, um projeto que te empolgou e terminou em decepção. E quando várias esperanças morrem, o coração se torna cauteloso. Deixa de crer, se protege, se endurece, mas essa esperança não pode morrer, porque ela já morreu em Cristo e ressuscitou. Isso significa que a sua esperança não está baseada em tudo dar certo, mas no fato de Jesus ter saído de um túmulo. E isso muda tudo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é fundamental. Não é uma esperança baseada em circunstâncias, mas em um fato, em algo que aconteceu. A ressurreição não é um enfeite teológico, é o centro. É Deus dizendo: eu tenho poder sobre aquilo que parece terminado. E por isso, a ressurreição não é apenas para o futuro, não é só para quando você morrer. A ressurreição é a garantia de que Deus tem poder sobre aquilo que hoje parece morto em você. A sua alegria, o seu ânimo, a sua fé, a sua capacidade de recomeçar. Nada está morto demais para o Deus que esvaziou um túmulo. E talvez você diga: mas isso parece muito distante, eu preciso de algo para a minha realidade. Justamente por isso é tão poderoso. Porque, se a sua esperança dependesse da sua realidade atual, então ela realmente estaria em perigo. Se dependesse de você se sentir bem hoje, já teria se apagado. Se dependesse de as pessoas mudarem, de o dinheiro dar, de o corpo responder, de o problema se resolver rápido, então a sua esperança seria frágil. Mas, como ela depende de Cristo ressuscitado, ela é viva. Tem pulso, tem fundamento, não é quem sabe, é eu sei. Quem sabe é quem sabe cure, quem sabe melhore, quem sabe passe. Eu sei eu sei que Cristo ressuscitou. E essa certeza sustenta até quando as suas emoções não sustentam nada. E aqui vem uma imagem que quero que você guarde, para uma herança reservada nos céus. Pense em um testamento selado por um advogado, assinado, garantido, guardado em um lugar onde ninguém pode alterar. Talvez você ainda não tenha recebido tudo, mas legalmente já está garantido. Assim é a sua herança em Deus. Há algo esperando por você que ninguém pode tirar. Não há pessoa que possa roubá-lo, não há circunstância que possa contaminá-lo, não há fracasso que possa murchá-lo. Por isso Pedro usa palavras fortes: incorruptível, incontaminada, imarcessível. Em outras palavras, não apodrece, não se suja, não murcha. O que Deus tem para você não se desgasta como as suas forças se desgastam. E aqui está a virada libertadora para o coração cansado. A sua esperança não depende de você melhorar ou não, depende de Cristo ter ressuscitado ou não. E Ele ressuscitou. Isso significa que mesmo que hoje você se sinta fraco, mesmo que hoje a sua fé esteja tremendo, mesmo que hoje você só consiga sustentar uma oração pequena, a base não mudou. O túmulo continua vazio, Cristo continua vivo, e se Ele está vivo, a sua história não está encerrada. Então, quando a vida te esgotar e vier o pensamento: eu não aguento mais, responda a si mesmo com esta âncora: a minha esperança está viva porque Jesus está vivo. Não é magia, é verdade. E repita até que a sua alma creia mais nisso do que nos seus medos. Porque há dias em que você não precisa de mais informação, precisa de um fundamento.
E esse fundamento é Cristo ressuscitado, te sustentando mesmo quando você não consegue sustentar nada. Mas, se a esperança é viva e segura, o que acontece quando você não sente essa segurança? O que acontece quando a fé parece fraca? Aqui há algo libertador que você precisa ouvir. Número 6. Fé que não depende dos seus sentimentos, mas se a esperança é viva e segura. O que acontece quando você não sente essa segurança? O que acontece quando a fé parece fraca, quando o peito está pesado, quando a mente está nublada e o coração não reage? Aqui está algo libertador que você precisa ouvir. A sua fé não é medida pelo que você sente. Ela é medida por para quem você olha. E o fundamento da sua fé não é você. É a fidelidade de Deus, que nunca oscila. Os seus sentimentos sobem e descem como ondas, mas Deus não muda como o mar. Ele permanece. Às vezes confundimos fé com uma emoção intensa, como se crer fosse sentir fogo o tempo todo. E quando esse fogo diminui, vem a culpa. Estou apagado, devo estar falhando, Deus deve estar decepcionado. Mas essa ideia machuca você, porque faz de você um juiz de si mesmo no momento em que mais precisa de misericórdia. Deus não pediu que você sentisse uma fé perfeita. Ele pediu que você confiasse. E confiar é uma decisão, não uma emoção. Hebreus 10:23 diz isso de forma clara, sem dramatização, como uma instrução amorosa. Retenhamos firme, sem vacilar, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Veja onde está o peso. Não diz porque você é forte, não diz porque você é estável. Diz porque fiel é o que prometeu. A firmeza não nasce do seu estado emocional. A firmeza nasce de se segurar em alguém firme. É como uma criança atravessando uma ponte. Ela não caminha segura porque suas pernas são fortes. Caminha segura porque a mão do Pai não a solta. Retenhamos firme, sem vacilar. Há uma parte de você que sente sim, mas há outra parte que decide. E aqui está o reenquadramento que liberta você. Em dias difíceis não se trata de sentir mais. Trata-se de sustentar mais. Não se trata de fabricar emoção. Trata-se de escolher direção. Como a âncora de um navio na tempestade, o navio se move violentamente, range, balança, mas a âncora está fixa no fundo. As suas emoções são o navio. A fidelidade de Deus é a âncora. Se você olha para o navio, se assusta. Se olha para a âncora, respira e diz a confissão da nossa esperança. Confessar é declarar, não é sentir. É abrir a boca e colocar uma verdade onde havia ruído. Você pode declarar mesmo sem vontade. Você pode dizer, Senhor, hoje não sinto nada, mas continuo crendo que Tu és bom. Isso não é hipocrisia, isso é maturidade espiritual, porque o cansaço quer que a sua boca repita medo, mas a fé ensina você a repetir promessa, porque fiel é o que prometeu. Aqui está o coração de todo este tema. A sua fé não se sustenta na sua fidelidade, ela se sustenta na fidelidade de Deus. E se isso não alivia você, então ainda está carregando um peso que não lhe pertence. Há pessoas que vivem acreditando que Deus as ama na medida do seu desempenho espiritual. Mas o Evangelho diz o contrário. Deus sustenta você até quando você treme. Por isso, 2 de Timóteo 2,13 é tão direto. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, mesmo que hoje você esteja em um dia em que nem sabe como orar, mesmo que hoje tudo o que consegue seja um suspiro, Deus continua sendo fiel. Não porque você mereça, mas porque Ele não pode deixar de ser quem é. E isso muda a sua autoimagem. Porque o esgotamento espiritual costuma vir acompanhado de vergonha. Depois de tantos anos de fé, como estou assim? Mas ouça, os grandes heróis da fé também tiveram momentos de dúvida. Abraão teve medo. Moisés se sentiu incapaz, Davi se quebrou, Pedro negou, e Deus não os desqualificou por suas noites escuras. Ele os sustentou, os formou, os restaurou. A fraqueza não cancela a sua fé,
Muitas vezes ela a purifica, porque na fraqueza você já não confia no seu controle, confia na graça. Talvez você diga, mas a Bíblia fala de crer sem duvidar. Sim, mas também fala de um pai honesto que disse a Jesus, creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus não o rejeitou por sua mistura. Não disse, volte quando sentir mais. Ele o ajudou. É isso que Deus faz com você. Não pede que você finja, pede que você se aproxime. E aproximar-se pode ser tão simples quanto isto. Senhor, hoje a minha fé é pequena, mas aqui está, faz com que ela respire. Aqui está uma prática concreta para os dias em que você não sente. Mude a pergunta. Em vez de perguntar, eu sinto fé, pergunte, para quem estou olhando? Porque se você olha para as suas emoções, sempre encontrará razões para duvidar. Se você olha para a fidelidade de Deus, sempre encontrará um lugar para descansar. E quando a mente acusar você, responda com Hebreus 10:23 no seu próprio idioma. Vou manter firme a minha esperança, porque Deus é fiel. Não porque eu esteja bem, não porque eu esteja forte, mas porque Ele prometeu. E se hoje você está em um dia nublado por dentro, não se castigue. Não se compare com os outros. Não se exija sentir o que não sente. Apenas faça isto. Ancore a sua alma. Declare uma verdade simples. Respire e diga, Deus permanece fiel. Essa frase é como colocar os pés em terra firme quando tudo treme. E quando já não é apenas que você não sente, mas o seu corpo e a sua alma estão no limite, completamente esgotados. Então o que acontece? Há um versículo que fala exatamente desse momento. Número 7. Quando tudo em você desfalece, e quando já não é apenas que você não sente, mas o seu corpo e a sua alma estão no limite. Então o que acontece? Porque há um ponto em que frases bonitas já não bastam. Há um ponto em que você não precisa de um discurso, precisa de companhia. Precisa que alguém se sente com você no silêncio, como em um quarto de hospital, sem exigir nada, apenas estando ali. E assim é Deus, quando tudo em você desfalece. O Salmo diz isso sem maquiagem, sem filtro, sem fingimento. A minha carne e o meu coração desfalecem. Carne é o seu corpo, esse cansaço que já não passa com dormir, essa opressão no peito, esse nó na garganta, é a sua mente saturada, a sua energia esgotada, a sua respiração curtinha. E coração é o centro da sua vida interior, emoções, esperança, fé, vontade de seguir. Ou seja, Asaf está dizendo, está falhando o de fora e o de dentro. Não é apenas tristeza, é colapso, e quero que você ouça isso com paz. A Bíblia não chama você de pecador por estar assim. Chama você de humano, porque há pessoas que, quando veem você quebrado, dizem, você deveria ser mais forte. Como se ser de Deus fosse ser de pedra. Como se a fé fosse anestesia. Mas não, somos pó. Até os homens de Deus tiveram dias em que não aguentavam mais. Elias pediu para morrer. Davi chorou até secar. Jeremias se quebrou por dentro. Asaf, aqui, confessa sem vergonha, desfaleço. E Deus não o cancela. Deus deixa isso escrito para que você leia quando também estiver à beira e não se sinta estranho, nem um fracasso espiritual. Agora, aqui vem a virada. Aqui vem a palavra que é como uma mão apertando a sua, quando você já não tem forças para apertar. Mas, esse mas é sagrado. É o porém que separa o seu limite da fidelidade de Deus. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas a rocha do meu coração, você percebe? Não diz, mas eu vou me esforçar. Não diz, mas eu vou conseguir. Diz, mas a rocha, ou seja, eu caio, mas há algo que não se move. Esse algo é Deus. Imagine uma casa em terremoto. As paredes podem rachar, os móveis podem cair, o teto pode tremer. Mas se os alicerces são rocha, há sobre o que reconstruir. A sua vida pode parecer que está desmoronando por cima, mas Deus não é parte da decoração. Deus é o fundamento.
E quando tudo treme, a única coisa que importa é o que permanece firme. E a palavra está dizendo a você: a sua rocha não é o seu ânimo, a sua rocha não é a sua força, a sua rocha sou eu. E então, o Salmo usa uma palavra que muda a forma de viver. A minha porção é Deus. Porção não é um extra. Porção é o que lhe cabe, o que o alimenta, o que o sustenta. É como dizer: a minha parte, a minha herança, o meu sustento. Quando você está esgotado, tende a buscar porções em outras coisas: aprovação, dinheiro, controle, distrações, pessoas, entretenimento. Mas chega um momento em que nada disso preenche. E é aí que Deus diz a você: eu não sou apenas mais um recurso, eu sou a sua porção. Quando tudo vai embora, eu fico. Quando ninguém entende, eu permaneço. Quando você não consegue produzir, eu posso sustentar você. E esta é a frase que cura a ansiedade do "e se Deus se cansar de mim?" Para sempre. Não hoje e amanhã não. Não até você melhorar. Não enquanto você se comportar bem. Para sempre. Isso significa que mesmo se hoje você não tiver forças nem para orar, mesmo se a sua fé parecer um fio, Deus não solta você. Porque a sua segurança não depende do quanto você se agarra, mas do quão firme Ele segura você. E por isso também se encaixa perfeitamente o que diz o Salmo 142, verso 3. Quando o meu espírito desfalecia dentro de mim, tu conheceste a minha vereda. Talvez você nem saiba explicar o que está acontecendo. Você só sabe que dói, que está cansado, que já não quer lutar. E Deus diz a você: eu sei, eu conheço a sua vereda. Ele não está olhando de longe, está caminhando com você no corredor escuro. Se agora mesmo você está nesse ponto, o seu corpo não aguenta mais e o seu coração está quebrado, eu não vou pedir que você sinta fé. Vou dar permissão para você estar fraco sem perder a Deus, porque isso não desqualifica você. Isso qualifica você para experimentar que Deus é suficiente quando você não é. E se a única fé possível hoje fosse esta: Senhor, eu não posso, mas não solto. E às vezes, segurar não parece gritar, eu consigo. Às vezes parece apenas permanecer, respirar e deixar que Deus seja a rocha quando você é pó. Torne isso prático, suave, sem pressão. Hoje não tente se consertar. Hoje apenas diga uma frase: Deus, sê a minha porção. E fique 1 minuto em silêncio. Se vierem lágrimas, que venham. Se vier vazio, permaneça assim mesmo, porque no fundo do vale, quando tudo em você desfalece, Deus não exige desempenho. Deus se senta com você e sustenta você para sempre. Número 8. O propósito escondido no seu sofrimento. Mas se você está sofrendo, se tem sofrido por muito tempo, isso tem algum propósito? Ou é um sofrimento vazio? E aqui quero falar com você com um realismo cheio de esperança, não com frases bonitas. Porque eu sei como essa pergunta soa quando a vida cansa você. Senhor, para que tudo isso? Até quando? Por que não termina? E embora nem sempre tenhamos a data do fim, Deus nos dá algo que sustenta. Um processo, uma obra, uma cadeia divina que não se rompe. Romanos 5, 3-5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deixe isso entrar. Isso não é mágica instantânea, é transformação gradual. É o mapa de Deus em meio à dor. Primeiro, nos gloriamos nas tribulações. Isso soa estranho, até ofensivo se você ler rápido, porque ninguém se alegra em sofrer, ninguém busca dor por prazer. Aqui Paulo não está falando de masoquismo, está falando de entendimento, de olhar para uma tribulação e dizer: isso não é um beco sem saída, isso é uma oficina. Não é gostar do fogo, é confiar no que o fogo está produzindo. Há sofrimentos que querem destruir você, sim, mas nas mãos de Deus, esse mesmo sofrimento se transforma em ferramenta de formação.
E depois vem uma palavra-chave: sabendo que. Não diz imaginando que. Não diz quem sabe. Diz sabendo. Isso é fé com fundamento. É conhecimento do caráter de Deus. Como quando um médico diz: esse processo vai doer, mas está curando. Você não se gloria da dor. Você se sustenta no propósito. Sabendo que significa, mesmo que hoje eu não entenda tudo, eu sei como Deus age. Sei que Ele não desperdiça lágrimas. Sei que Ele não abandona processos. Sei que Ele não brinca com o meu coração. Agora observe a cadeia, elo por elo. A tribulação produz perseverança. Essa perseverança não é apenas aguentar. É constância. É resistência espiritual. É aprender a continuar caminhando com Deus, mesmo quando por dentro as pernas tremem. É como o atleta que treina com pesos. O músculo arde, se rompe por dentro em pequenas fibras e justamente por isso se reconstrói mais forte. A dor do treino tem propósito, não é castigo, é formação. E assim também, muitas tribulações não chegam para destruir você, mas para lhe dar uma capacidade nova, a capacidade de permanecer. Depois diz, e a perseverança, caráter aprovado. Em outras palavras, caráter provado. Caráter que já passou pelo fogo e não derreteu. Caráter que já atravessou noites longas e aprendeu a não negociar com a esperança. Porque há um tipo de fé que só existe quando tudo vai bem. E há outro tipo de fé que nasce quando tudo vai mal. E ainda assim, você continua olhando para Deus. Isso é caráter aprovado. Não é que Deus esteja se divertindo com você como em um exame cruel. É que Deus está formando algo em você que seja real, estável, profundo. E depois, e o caráter aprovado, esperança. Aqui está o que é belo. O sofrimento, quando atravessado com Deus, não termina em amargura, termina em esperança. Porque quando você passa por estações difíceis e vê que Deus sustentou você, algo muda por dentro. Já não é uma esperança superficial de palavras, é uma esperança forjada, uma esperança com cicatrizes, mas firme, uma esperança que não depende de o dia estar bonito, mas de Deus continuar sendo Deus. E a esperança não decepciona. Essa frase é remédio para quem já foi decepcionado pela vida. Porque você já teve esperanças que decepcionaram você. Eu achei que ia dar certo, eu achei que ia mudar, eu achei que ia funcionar, e não funcionou. Mas Paulo diz, existe uma esperança diferente. Não a esperança que nasce dos seus planos, mas a esperança que nasce do processo de Deus. Essa não envergonha, essa não solta você no último trecho. Porque não está construída sobre promessas humanas, mas sobre uma aliança divina. E aqui vem o combustível de tudo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é apenas aguentar por aguentar, é aguentar sendo amado, é perseverar sendo sustentado, é caminhar enquanto o Espírito de Deus lembra você. Você não está sozinho, você não é um número, você não está abandonado. Eu estou com você. Esse derramamento de amor nem sempre se sente como emoção forte. Às vezes se sente como uma paz pequena, às vezes como uma respiração mais profunda, às vezes como uma força para se levantar e fazer a próxima coisa certa. Talvez você me diga, mas já faz muito tempo, e eu não vou responder com leveza. Vou apenas dizer isto: tempo longo não significa processo fracassado. Às vezes significa que o que Deus está formando é mais profundo, mais duradouro, mais valioso do que você imaginava. Um diamante não se forma com um tapinha, forma-se sob pressão. O que esmaga o carvão comum transforma o carbono em diamante. E sim, a pressão dói, mas o resultado é permanente. Então hoje, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, experimente esta pergunta mais curadora. Senhor, o que estás formando em mim enquanto atravesso isso? Não para se culpar, não para se cobrar, mas para dar sentido. Porque quando a dor tem sentido, ela já não destrói da mesma forma,
Já não é sofrimento vazio, é sofrimento com propósito. E enquanto o processo avança, onde você encontra descanso? Existe um lugar onde a sua alma pode repousar em meio a tudo isso? Há uma resposta, e ela está mais perto do que você imagina. Número 9. O descanso de repousar somente em Deus. E enquanto o processo avança, onde você encontra descanso? Porque sim, você pode entender que há propósito, pode até aceitar que Deus está formando perseverança e caráter, mas a sua alma continua cansada. E aqui vem uma verdade que não é superficial. Existe um descanso que não se consegue dormindo 8 horas, nem com férias, nem desligando o celular. É um repouso mais profundo. É o descanso da alma quando ela deixa de sustentar tudo e passa enfim a se apoiar em Deus. O Salmo 62, 5 ao 8 é como um sussurro direto ao coração cansado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Nele está a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiem nele em todo o tempo, ó povos. Derramem diante dele o coração. Se você está cansado de lutar, se está cansado de tentar ser forte, este salmo não exige mais de você. Ele convida você a soltar. Repare como começa. Ó minha alma. Davi não fala primeiro com Deus. Ele fala consigo mesmo. E isso é precioso, porque você também precisa aprender a dar direção a si mesmo quando a sua mente se enche de ruído. A sua alma às vezes corre como uma criança assustada, se desespera, imagina o pior, se culpa, se compara, se cobra. E Davi pega a própria alma pela mão e diz: minha alma, descansa, como um pai acalmando um filho, não com dureza, mas com ternura, não com bronca, mas com direção. E então vem a palavra que muda tudo, somente. Não diz: minha alma descansa em Deus e também no teu controle. Não diz: descansa em Deus e também na opinião das pessoas. Não diz: descansa em Deus e também no dinheiro, no trabalho, na aprovação, no relacionamento, na saúde perfeita. Diz somente. Essa palavra confronta, mas também liberta. Porque muitas vezes o que cansa você não é só o problema. É que você está usando muletas para sustentar a sua vida. Uma muleta é o eu tenho que dar conta. Outra é se eu não fizer isso tudo desmorona. Outra é eu preciso que alguém me confirme. Outra é eu preciso entender tudo agora. E essas muletas, mais cedo ou mais tarde, quebram. Talvez você pense: mas eu não posso depender só de Deus, eu tenho responsabilidades. E claro que você tem responsabilidades. O ponto não é abandonar a sua vida. O ponto é onde a sua alma descansa enquanto você vive a sua vida. Porque você pode trabalhar e ainda assim viver por dentro em guerra. Pode cumprir tudo e estar vazio. O descanso de que o Salmo fala não é preguiça, é confiança interior. É fazer o que cabe a você sem carregar o que só Deus pode carregar. Porque dele vem a minha esperança. Ouça isso. A sua esperança não precisa nascer das suas forças nem do seu otimismo. A sua esperança tem dono. Não é algo que você fabrica à força, é algo que Deus dá. Quando você se sente sem energia, quando não sabe o que dizer na oração, quando fica olhando para o teto e apenas suspira, ali também Deus pode sustentar você, porque a sua esperança não está pendurada no seu sentimento do dia, está pendurada nele. E então Davi repete: só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu refúgio. Percebe? Ele não está dizendo: Deus vai me dar uma rocha. Ele está dizendo: Deus é a rocha. Ele não promete um chão perfeito sem problemas. Ele promete estabilidade no meio deles. A tempestade pode balançar o barco, mas existe uma âncora. E há um paradoxo lindo aqui. Não serei abalado. Não nasce de se esforçar mais, mas de descansar melhor. Quando você para de lutar com tudo,
quando entrega o que não controla, quando solta o peso de agradar, de ser forte, de resolver tudo. Ali, nesse repouso, o seu coração se torna mais firme. E quero lhe oferecer uma imagem simples, uma criança pequena nos braços do pai. A criança se debate, fica tensa, chora, resiste, até que se rende ao abraço. Não porque o problema desapareceu, mas porque se sentiu segura. Às vezes o seu cansaço vem do fato de você ainda estar se debatendo por dentro, ainda lutando contra a realidade, ainda tentando sustentar o que está além de você. E hoje Deus não diz, faça mais, Deus diz, venha. Porque o descanso verdadeiro muitas vezes começa com rendição. E veja o que diz no final, derramem diante dele o coração. Isso é fundamental. Descansar em Deus não é colocar uma máscara espiritual e dizer, está tudo bem, quando você está quebrado. Descansar é ser brutalmente honesto com Ele. É dizer, Senhor, tenho medo. Senhor, não entendo. Senhor, estou cansado. Senhor, não aguento mais. E em vez de sentir vergonha disso, você derrama, você solta, você entrega, porque o descanso inclui verdade, não encenação. Então hoje, se a sua fé parece fraca, se a vida está cansando você, Deus não está pedindo uma energia que você não tem. Ele está convidando você para um lugar onde a sua alma pode respirar, não porque a sua vida já se resolveu, mas porque Deus continua sendo o seu refúgio. E quando as tempestades avançam, quando as águas sobem e ameaçam afogar você, Deus também está ali. O que vem agora é uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Número 10. Deus com você nas águas profundas. E quando as tempestades arrasam, quando as águas sobem e você sente que lhe falta o ar, a pergunta não é apenas, vou sair disso? A pergunta que o seu coração cansado faz em silêncio é outra. Estou sozinho? Porque há dores que não apenas doem, assustam. Há crises que não apenas cansam, parecem te engolir. E é aqui que Deus não te dá uma frase bonita. Aqui, Deus te dá uma promessa que soa como uma mão firme na escuridão. Ouça Isaías 43, 1 ao 2, como se fosse uma carta pessoal para você. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Há palavras nessa promessa que são remédio direto para a alma cansada. Não temas, meu és, contigo, não te submergirão, não te queimarás. Primeiro Deus diz, não temas. E você poderia pensar, Senhor, se soubesses o que estou vivendo, entenderias por que tenho medo. Mas justamente porque Deus sabe, Ele diz isso. O não temas não é uma repreensão, é uma proteção. É como um pai que entra no quarto quando seu filho está tremendo por causa de um pesadelo. O pai não chega explicando teorias, chega para estar presente. E só a sua presença já muda o ambiente. Deus sabe que você tem medo. Não se surpreende, não se decepciona, não te julga por se sentir vulnerável. Ele fala assim porque está cuidando de você. Depois vem algo que muitas vezes esquecemos quando estamos esgotados. Antes de falar de águas e fogo, Deus fala de identidade. Eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Isso é enorme, porque quando você está cansado, a sua mente começa a mentir. Sou um estorvo. Sou um peso, já falhei demais, cansei Deus. E Deus responde com um selo, tu és meu. Não pelo seu desempenho, não pela sua força, não pela sua fé perfeita, mas porque Ele te remiu. Você não é um caso perdido, você é uma posse amada. Você não é um acidente, você tem nome na boca dele. Agora, repare no realismo de Deus. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, Ele não diz se, diz quando. Deus não está te vendendo uma vida sem crises. Deus está te prometendo companhia dentro da crise. E isso, embora pareça simples, é uma das formas mais profundas de amor.
porque há momentos em que o que mais destrói não é a dor, é a solidão na dor. E Deus corta isso pela raiz. Eu estarei contigo, eu estarei contigo. Não é uma promessa fria, é uma promessa próxima. Como Jesus caminhando com os discípulos que iam para Emaús, confusos, decepcionados, com o coração em pedaços. E ele se aproximou e caminhou no ritmo deles. Às vezes Deus não chega para tirar imediatamente o peso. Chega para caminhar com você enquanto você o carrega, até que o peso já não te esmague da mesma forma. Às vezes, ele não acende a luz de uma vez, mas se senta com você no quarto escuro. E a sua presença basta para que a escuridão não tenha a última palavra. E veja como ele diz: pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isso não significa que você não sentirá a água no rosto, nem o calor do fogo ao redor. Significa que essas coisas têm limite. Significa que não serão o seu túmulo, que não poderão destruir aquilo que Deus decidiu sustentar. Há um limite estabelecido pela mão de Deus. As águas podem subir, mas não te engolirão. O fogo pode te cercar, mas não te consumirá, porque a sua vida não está ao acaso, está sob cuidado. Talvez você diga: se Deus está comigo, por que não me tira logo disso? E essa pergunta não é falta de fé, é uma ferida falando. E a resposta pastoral não é simplista. Às vezes, Deus nos tira da tempestade. Outras vezes, Ele nos sustenta na tempestade. E às vezes, Ele nos transforma por meio da tempestade. Mas nas três, Ele está contigo. A sua presença é constante, embora o seu método varie. E se hoje a única coisa que você consegue fazer é respirar e repetir: Deus está comigo, isso já é fé, isso já é se agarrar à rocha. Quero que você imagine assim: um bombeiro não grita de fora, seja forte. Ele entra no prédio em chamas, ele te procura, ele te cobre, ele te guia passo a passo. Assim é Deus com você. Ele não observa a sua crise à distância, não te olha de uma cadeira confortável. Ele entra no lugar onde você está tremendo, entra no lugar onde você se sente se afogando, entra no lugar onde a sua alma já não consegue fingir e te diz: contigo. Então hoje, se a vida te esgota e a sua fé parece fraca, não se meça pelo que você sente, meça-se pelo que Deus disse. E Deus disse: tu és meu. Deus disse: eu estarei contigo. Deus disse: não te submergirão. Deus disse: não te queimarás. E embora você ainda esteja na água, já não está sozinho na água. Embora você ainda esteja caminhando entre chamas, já não caminha sem companhia. Mas às vezes, mesmo sabendo que Deus está com você, a fé vacila. Você se pergunta: será que vou conseguir continuar crendo? E aqui vem algo libertador. Há um momento em que a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. Número 11. A fé como decisão. Há um ponto no caminho em que já não é que você não sente muito, é que sente o contrário. Sente medo, sente cansaço, sente que a sua fé se apagou como uma vela no meio do vento. E aí surge uma verdade que não é pregada o suficiente. Às vezes a fé não é emoção, é decisão. Não porque você seja duro, nem porque tenha uma vontade de ferro, mas porque Deus está te sustentando com uma palavra. E você decide se agarrar a essa palavra, mesmo quando as suas mãos tremem. Davi disse isso sem maquiagem, sem voz de herói espiritual. Salmo 27, 13 ao 14, soa como uma confissão à beira do abismo. Eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, esforça-te e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera pelo Senhor. Há algo muito humano aqui. Eu teria desfalecido. Ou seja, Davi esteve perto. Não era teoria para ele. Não estava fazendo um discurso desde uma montanha com o céu limpo. Estava falando de um lugar onde a alma se cansa de lutar, onde o coração se pergunta se vai aguentar mais um dia. E observe a frase que muda tudo.
se não cresce. Davi não diz, se não sentisse. Não diz, se não tivesse forças. Diz, se não cresce. Há momentos em que a única coisa que te separa do colapso total não é o seu ânimo, não é a sua energia, não é que a situação melhore. É uma escolha interna. Vou crer. E atenção, crer não é fingir que está tudo bem. Crer não é sorrir por obrigação. Crer é olhar a realidade com honestidade e ainda assim dizer, Deus continua sendo bom. Porque a fé verdadeira nem sempre grita. Às vezes, a fé sussurra. Às vezes, a fé não tem música de fundo. Às vezes, a fé é simplesmente não soltar. Como um alpinista pendurado no precipício, com os dedos escorregando, com o corpo sem força, e o único que resta é essa decisão: não vou soltar. Não porque você saiba exatamente quando a ajuda vai chegar, mas porque se render seria soltar a única corda que te mantém vivo. Davi diz, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é poderoso porque fala de bondade futura quando o presente não parece bondoso. É crer que Deus ainda tem capítulos bons guardados para você, mesmo que hoje você esteja lendo uma página escura. É dizer, talvez hoje eu não veja, mas eu verei. E isso não é ingenuidade, é esperança com fundamento. É a mesma esperança viva da qual falamos antes. Não se apoia na sua emoção, apoia-se em quem Deus é. E então vem a parte prática, a parte que te traz para a realidade. Espera pelo Senhor. Mas esperar não é cruzar os braços e se resignar. Esperar é aguardar com direção, com o coração apontado para Deus. É o tipo de espera que ora quando consegue e quando não consegue, respira e repete uma promessa. É o tipo de espera que não se abandona ao desespero, mas se sustenta na fidelidade de Deus. Porque se algo aprendemos neste caminho é isto: a sua fé não depende do quão forte você é, depende do quão fiel Deus é. Esforça-te e Ele fortalecerá o teu coração. Que frase tão realista! A Bíblia não te pede que você seja uma máquina, ela reconhece a sua fragilidade e ainda assim fala com ternura firme. Anime-se, como um treinador que acredita em você mais do que você mesmo naquele momento. Não te humilha por estar cansado. Levanta o seu queixo. Te lembra que a força de que você precisa não vem só de você, que o esforço vem depois da decisão. Primeiro você decide crer e depois, com essa pequena chama acesa, encontra força para dar o próximo passo. Talvez você esteja pensando, e se eu decidir crer e nada acontecer? E como essa pergunta é honesta. A decisão de crer não é um botão para controlar Deus nem para acelerar processos. Não garante resultados imediatos, mas faz algo vital. Mantém você de pé, mantém você conectado. Te salva da armadilha de pensar que a sua fé só vale quando se sente bonita. A decisão de crer tira você do centro e coloca Deus novamente no centro. E isso já é uma vitória em meio ao cansaço. E aqui quero que você faça isso de forma simples, porque quando alguém está esgotado, não precisa complicar. Você pode dizer com as suas palavras, mas que soe assim: Senhor, não estou sentindo muita coisa, mas escolho crer. Escolho crer que verei a tua bondade. Escolho crer que tu não me soltaste. Escolho crer que esta história não termina aqui. Isso é metanoia, essa mudança de mente, esse giro interno. Não muda a sua circunstância em um segundo, mas muda a sua direção. E quando muda a sua direção, muda a forma como você atravessa o vale. E quando você toma essa decisão, quando escolhe crer mesmo sem sentir, há uma perspectiva que te ajuda a sustentá-la. Uma forma de olhar para a sua situação que pode mudar tudo. Número 12. Olhar para o eterno, não para o temporal. Quando você decide crer, a sua alma precisa de uma visão mais alta. Porque a fé, para se sustentar, não pode viver colada ao chão do imediato. Se o seu olhar fica apenas no que dói hoje, no que falta hoje, no que não mudou hoje, então tudo se torna pesado, interminável, sufocante.
Mas Deus, em sua misericórdia, não apenas te dá força, Ele te dá perspectiva. Ele te toma pela mão e te ensina a olhar para o eterno, não para o temporal. Não para minimizar a sua dor, mas para que a sua dor não roube a sua esperança. E é aqui que a palavra entra como luz limpa, como ar fresco em um quarto fechado. 2 de Coríntios 4:16-18 diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pare por um segundo. Não desfalecemos. Paulo não está dizendo, não sentimos. Ele está dizendo, não desistimos. Igual a você, igual a Davi. Esse não é uma decisão consciente, é uma postura do coração, é um eu me agarro, mesmo com lágrimas no rosto. Depois, Paulo diz algo que te valida profundamente. Ainda que o homem exterior se desgaste. Isso é realismo santo. É reconhecer que o corpo se cansa, que a mente se sobrecarrega, que as emoções se esgotam, que a esperança se sente frágil. Não é negação. Não é fingir que você está bem. É admitir, estou me desgastando. E Deus não olha para você e diz, que vergonha. Deus olha para você e diz, venha, deixe-me te renovar por dentro. Porque Paulo continua, o interior se renova de dia em dia. Isso significa que, enquanto o exterior se desgasta, Deus pode estar fazendo uma obra silenciosa dentro de você. Talvez você não perceba, porque está ocupado demais sobrevivendo. Mas o Espírito Santo sabe como reconstruir um coração cansado em segredo, como quem conserta uma casa à noite para que amanheça firme. E então vem a frase que às vezes incomoda se for mal compreendida. Leve e momentânea tribulação. Leve? Momentânea? Paulo escreveu isso com cicatrizes, com açoites, com prisões, com naufrágios, com perseguições. Ele não escreveu a partir de uma vida confortável. Escreveu a partir da dor real. Então, por que ele a chama de leve e momentânea? Porque Paulo está olhando a partir da eternidade. É como dar um zoom para fora. Quando você está dentro da tempestade, cada minuto parece eterno. Mas quando Deus eleva o seu olhar, Ele te mostra que isso, comparado com a glória que vem, não tem o peso que parecia ter. Não porque não doa, mas porque não é o fim. E observe o verbo, produz. O seu sofrimento não apenas passa, não apenas acontece. Ele produz, está gerando algo. Há um processo divino, há uma fábrica invisível trabalhando com as suas lágrimas, com a sua espera, com a sua perseverança. E o que produz não é pequeno, um peso eterno de glória. Que contraste! A tribulação parece pesada, sim, mas Paulo diz que o que vem tem mais peso, mais densidade, mais substância, mais eternidade. É como se Deus estivesse te dizendo, você não está perdendo tempo, você não está sofrendo em vão, estou formando algo em você que um dia você vai agradecer com assombro. E aqui vem a prática, o cotidiano, aquilo que você pode fazer hoje mesmo estando esgotado. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Isso não é misticismo estranho. É foco intencional. É escolher com o que você alimenta a sua mente quando o seu coração está cansado. Porque o visível grita, o problema grita, a dívida grita, o diagnóstico grita, a ausência grita, a solidão grita. Mas o invisível sussurra a fidelidade de Deus, a presença de Deus, as promessas de Deus, a herança reservada, a esperança viva. E às vezes você precisa abaixar o volume do visível para conseguir ouvir o invisível. Talvez você diga, é fácil dizer olhe para o eterno quando você não está sofrendo. Mas Paulo sofreu, e Davi também, e tantos homens e mulheres de Deus também. Essa perspectiva não nasceu em uma teoria, nasceu em um forno,
E por isso é para você. Porque quando você está esgotado, Deus não te pede que seja um especialista. Ele te pede que levante o olhar um pouco, nem que seja um pouco. Como uma criança em uma viagem longa que pergunta, falta muito, a todo momento, e o pai responde com paciência, já falta pouco, filho, continua comigo. Você sente que é eterno, mas Deus vê o caminho inteiro. E se você quiser algo simples para praticar hoje, pegue esta verdade e repita quando a sua mente quiser cair no abismo. O que eu vejo é temporal. O que Deus faz é eterno. Diga em voz baixa. Escreva. Respire isso. Porque quando você muda o seu foco, muda a sua perspectiva. E quando a sua perspectiva muda, a sua fé deixa de depender da sua emoção e passa a se apoiar na fidelidade de Deus. Mas manter essa perspectiva exige algo. Exige um esforço sustentado. De onde vem esse esforço quando você está esgotado? Há um chamado e uma promessa para você, e você vai precisar deles. Número 13. O chamado a se esforçar com ânimo. Há dias em que o Eterno te sustenta, mas mesmo assim você se levanta e sente o peso no corpo, a mente saturada, o coração sem vontade. E aí nasce a pergunta que quase ninguém diz em voz alta. De onde vou tirar forças para continuar? Porque sim, você já entendeu a perspectiva. Sim, já decidiu crer. Mas continuar caminhando quando se está esgotado exige algo a mais do que um pensamento bonito. Exige ânimo. E aqui vem o surpreendente. Deus não apenas te chama a se esforçar. O próprio Deus te entrega o ânimo para fazer isso. Veja o que diz o Salmo 31:24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Que frase tão completa! Não diz, esforce-se e se vire. Não diz, esforce-se e prove que você é forte. Diz, sede fortes e o vosso coração receba ânimo. É um chamado e uma provisão unidos. É como se Deus colocasse a mão no seu ombro e dissesse, sim, filho, continue, mas você não vai continuar apenas com as suas forças. Eu vou soprar vida dentro do seu coração. E observe o detalhe, todos vós. Isso é coletivo. Você não é o único lutando. Você não é o único que ora e depois se sente vazio. Você não é o único que sorri por fora e por dentro está se quebrando. Às vezes, o inimigo te isola com uma mentira silenciosa. Só você está assim. Mas Deus quebra essa mentira dizendo, todos vós. Há outros também. Há pessoas de fé também cansadas. Há gente que ama a Deus também com lágrimas. E o fato de você estar nessa batalha não significa que está falhando. Significa que está vivo, que está caminhando, que está resistindo. Depois diz, os que esperais no Senhor. Isso é fundamental. O esforço bíblico não é o esforço do orgulho, nem o esforço da autossuficiência. É o esforço dos que esperam. E esperar em Deus não é cruzar os braços, é continuar respirando mesmo quando você não vê a saída. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando a alma está lenta. É continuar se aproximando de Deus mesmo quando você não sente nada. Se você está aqui ouvindo isso, ainda buscando uma palavra, você já está nessa categoria. Você já é dos que esperam, mesmo que a sua fé seja pequena. Mesmo que esteja esgotado, mesmo que sinta a esperança tremendo, você está esperando, e Deus vê isso. Agora escute o mais terno, e o vosso coração receba ânimo. Não diz, e fabrique ânimo. Não diz, e produza emoção. Diz, receba ânimo. É receber, é permitir, é abrir a mão. É como quando você está no quilômetro final de uma corrida e já não aguenta mais e de repente escuta uma voz gritando o seu nome. Esse grito não tira a dor, mas te dá um impulso. É isso que Deus faz. Ele nem sempre elimina o cansaço em um instante, mas te dá ânimo dentro do cansaço. Ele te presenteia com uma respiração extra. Te dá um vamos do céu. Te lembra, você não está sozinho. Você não está abandonado. Eu não te solto.
E aqui você precisa aprender uma diferença que pode te libertar. Nem todo esforço é igual. Existe o esforço exaustivo, aquele que você faz sozinho, carregando tudo, querendo controlar tudo, querendo provar tudo. Esse esforço te destrói, mas existe o esforço sustentado, aquele que você faz com Deus. Esse esforço é diferente. Ele te move, mas não te esvazia do mesmo jeito. É como uma bateria que se carrega enquanto é usada. Você caminha, mas ao mesmo tempo recebe. Serve, mas ao mesmo tempo é sustentado. Chora, mas ao mesmo tempo é consolado. Porque o combustível não vem do seu orgulho, vem do amor de Deus derramado no seu coração. Talvez você diga, estou cansado de me esforçar. E eu te entendo, de verdade. Mas escute isso com calma. Deus não está te pedindo uma perfeição exaustiva. Deus não está te pedindo que faça tudo certo, o tempo todo, com um sorriso no rosto. Deus está te pedindo perseverança. E perseverar às vezes parece algo pequeno. Perseverar às vezes é se levantar e dizer, hoje eu não tenho forças, mas não vou desistir. Perseverar é dar mais um passo, é dizer, Senhor, não consigo correr, mas posso caminhar. É dizer, não sei orar bonito, mas posso dizer o teu nome. É dizer, não sinto fé, mas escolho te esperar. Isso é esforço bíblico, não é perfeccionismo, é fidelidade de um dia. E para tornar isso prático, hoje mesmo, faça esta pequena prática. Diga em voz alta, nem que seja em um sussurro, Senhor, hoje eu recebo o teu ânimo. Depois respire fundo, devagar, e solte o peso que não te pertence. E então, decida uma única coisa pequena que você fará hoje como ato de perseverança. Ler um salmo, orar 1 minuto, agradecer por uma coisa, pedir ajuda, desligar o barulho e ficar em silêncio. Um passo, apenas um. Porque Deus não está te pedindo para carregar o mês inteiro hoje. Ele está te pedindo mais um dia. E junto com esse dia, Ele está te dando ânimo. E enquanto você se esforça, enquanto espera, como é essa espera? Ela é passiva? É vazia? Não. Há uma imagem poderosa do que significa esperar em Deus. E você vai precisar dela para que a sua alma não se desgaste no caminho. Número 14. Esperar como os sentinelas. Há uma forma de esperar que adoece por dentro e a outra forma de esperar que, embora doa, sustenta. Porque nem toda espera é igual. Existe uma espera passiva que se parece com rendição, resignação, olhar o relógio com raiva e dizer, nada muda. Mas também existe a espera do sentinela. E essa espera é intensa, vigilante, viva. Não é uma espera adormecida, é uma espera com os olhos abertos. O Salmo 135:6 pinta isso com uma beleza que parece feita para o seu coração cansado. Esperei no Senhor, esperou a minha alma, na sua palavra tenho esperado. A minha alma espera pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã, mais do que os sentinelas pela manhã. Você percebe? Não diz, esperei um pouquinho, diz, esperei eu, esperou a minha alma. É como se todo o seu ser estivesse inclinado para Deus, como se o corpo estivesse aqui, mas o coração estivesse olhando para o horizonte. E talvez isso descreva você hoje. Você continua trabalhando, continua cumprindo, continua existindo, mas por dentro está esperando algo, está esperando alívio, está esperando resposta, está esperando que Deus faça alguma coisa. E aqui entra a imagem do sentinela. Imagine aquela torre de pedra fria, a noite longa, o vento cortante, o silêncio. São 4h30 da manhã. É aquele ponto em que a escuridão parece mais pesada, como se a noite tivesse a última palavra. O sentinela está lá em cima, com os olhos fixos no horizonte. Não porque goste do frio, não porque aproveite o desconforto, mas porque sabe que amanhã vem. A pergunta não é se vai amanhecer. A pergunta é quando. E essa certeza muda a sua atitude. Ele não se abandona, não dorme, não se desconecta. Vigia,
observa, espera com expectativa. É isso que Deus quer transformar em você. A sua espera não precisa ser desesperadora. Pode ser expectante. Você não está esperando para ver se Deus é fiel. Você está esperando para ver como e quando a fidelidade dele vai se manifestar. E essa diferença muda tudo por dentro. Porque quando você espera como sentinela, mesmo cansado, a sua alma já não está em modo derrota. A sua alma está em modo vigilância. Você fica atento aos sinais, sensível à voz de Deus, olhando além do que se vê. Depois o texto diz algo que traz estabilidade. Na sua palavra, tenho esperado. Isso é vital, porque muitos esperam no vazio. Esperam na própria força. Esperam nas pessoas. Esperam numa mudança de circunstâncias. Esperam que a dor finalmente vá embora. E quando isso demora, o coração se quebra. Mas o Salmo te ensina outra coisa. Você espera ancorado. Você espera agarrado a uma palavra. A palavra se torna o seu corrimão na noite. Quando a sua mente se enche de "e se nunca passar", você volta à palavra e diz: Deus falou, Deus prometeu, Deus não mente. Não porque você sinta, mas porque Ele disse. E então vem a frase que acende esta sessão: a minha alma espera pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Os sentinelas desejam amanhã com urgência, porque o amanhecer significa rendição do turno, significa calor, significa segurança, significa fim da ameaça. E o salmista diz: assim espero eu, mas ainda mais. Mais? Sim, porque o seu amanhecer não é apenas uma mudança de horas. O seu amanhecer é o próprio Deus se aproximando. Você não está esperando apenas que algo mude por fora. Você está esperando pelo Senhor. E quando o objeto da sua espera é Deus, a sua esperança se torna mais profunda do que qualquer circunstância. Talvez você diga: mas eu já esperei tanto. E eu entendo. A noite pode parecer interminável. Há noites que parecem anos. Há processos em que a gente diz: Senhor, quantas madrugadas mais? Mas ouça isto como um sussurro firme. O sentinela também esperou horas. Tremiu. Sentiu o peso do tempo. E ainda assim, continuou olhando. Porque o amanhecer sempre vem. Sempre. E mesmo que você ainda não veja o sol, pode já haver uma linha de luz no horizonte. Às vezes não é um milagre grande. Às vezes é um pequeno sinal, uma paz inexplicável, uma conversa, uma porta que se abre, uma força mínima para se levantar, uma palavra que te sustenta justamente hoje. Isso também é amanhecer. E aqui vai algo prático, para que a sua espera se torne ativa sem te deixar ansioso. Todas as manhãs, ou todas as noites, se você estiver mais quebrado, pegue o Salmo 130 e leia devagar. Mude o ritmo, leia como sentinela e depois diga uma frase curta, concreta. Senhor, eu espero na tua palavra. Em seguida, escolha uma única promessa para sustentar o seu dia. Uma, não 10, uma. E quando a ansiedade voltar, não lute com os seus pensamentos como se você fosse o seu próprio Salvador. Apenas volte ao horizonte, volte à palavra, volte ao Senhor. Porque a sua vida pode estar esgotada, sim. A sua fé pode parecer pequena, sim. Mas a sua esperança não depende da força da sua mão. Depende da fidelidade de Deus. E se hoje você está na madrugada do seu processo, eu não vou te dizer apressa. Vou te dizer, mantenha-se atento. Você não está esperando no vazio, está esperando como sentinela, está esperando no Deus que cumpre. E depois da espera, depois do esforço, depois de tudo isso, o que vem? Há uma promessa final que quero deixar para você, uma promessa de restauração completa. Número 15. A promessa de restauração completa. E depois da espera, depois do esforço, depois daqueles dias em que você sentia que estava caminhando com a alma se arrastando, o que vem? Vem uma promessa final, uma verdade que não é um consolo barato, mas um decreto de Deus sobre a sua história.
porque o Senhor não te sustentou para que você fique pela metade. Não te sustentou para que apenas sobreviva. Ele te sustentou para te restaurar por completo. Ouça isto como se o próprio Deus estivesse dizendo sobre você. Mas o Deus de toda a graça não diz de um pouco de graça, não diz de graça limitada, diz de toda a graça. A graça que você precisa para se levantar quando não consegue. A graça que você precisa para se perdoar pelas quedas. A graça que você precisa para resistir à ansiedade, atravessar a noite, continuar crendo com o coração tremendo. Toda. E quando a vida te esgota, às vezes você pensa que o que falta é força, mas na verdade o que falta é graça. E Deus não a nega a você. Deus é fonte, Deus é oceano, Deus é provisão, e continua dizendo que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo. Isso muda a sua identidade. Você não foi chamado para viver em uma corrente interminável de sofrimento. Você não foi criado para estar permanentemente em ruínas. O seu destino final não é o desgaste. O seu destino é glória eterna. Não porque você seja perfeito, mas porque Cristo é. Não porque a sua fé seja gigante, mas porque o Deus que te chamou é fiel. A sua vida tem direção, mesmo que hoje você só veja confusão. A sua história tem um final escrito, mesmo que o seu presente pareça um capítulo escuro. E aqui vem a parte que talvez você precise ouvir com mais força. Depois de haverdes padecido um pouco de tempo, seja honesto. Quando você está sofrendo, esse pouco soa quase ofensivo, porque da sua cama, da sua ansiedade, do seu luto, do seu cansaço, parece eterno. Mas Deus está falando com você a partir da perspectiva da eternidade e está dizendo: isso tem limite, tem data de validade, não será para sempre. A dor não tem a última palavra sobre você. A última palavra é do Deus de toda a graça. E então, como um clímax, vem a promessa em 4 verbos, 4 ações de Deus, não 4 ideias, 4 obras concretas. E não diz talvez, diz que Ele fará. Primeiro, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Aperfeiçoar não significa que Deus vai exigir perfeição de você. Significa que Ele vai completar o que falta, vai fechar as rachaduras, vai organizar peças que ficaram misturadas, vai terminar o que parecia interrompido. Você pensou, eu me quebrei. E Deus diz, eu termino o que comecei. Depois, vos confirme, porque o sofrimento faz você tremer. Deixa inseguro, dá a sensação de que tudo pode desabar a qualquer momento. Confirmar é tornar firme o que vacila. É colocar estabilidade onde há instabilidade. É devolver confiança onde há medo. É como quando uma casa foi danificada e alguém reforça as suas colunas. Deus não apenas te consola, Deus te torna firme. Terceiro, vos fortaleça. Há coisas que te deixaram sem vigor, sem ânimo, sem energia interior. Fortaleza aqui não é ser invencível, é recuperar forças para viver. É voltar a respirar com liberdade, é o coração voltar a ter luz. É o Senhor devolvendo forças que você não conseguia produzir. E o mais bonito é isto: Deus não te fortalece para que você se glorie. Ele te fortalece para que você descanse nele e avance mais um dia. E quarto, vos estabeleça. Estabelecer é fundar sobre base sólida. É não viver mais em areia movediça. É fazer com que a sua vida interior tenha um chão firme. É como colocar novos alicerces depois de um terremoto. Não apenas se conserta o que quebrou, constrói-se melhor. E aqui eu quero que você receba isto. Você não vai sair disso igual. Vai sair melhor. Não por causa da dor em si, mas porque Deus usou a dor como oficina para te restaurar. Você já viu um osso quebrado que cicatriza bem? Dizem que, quando cicatriza corretamente, fica mais forte naquele ponto. Não porque a fratura seja boa, mas porque a restauração foi profunda. Assim Deus fará com você. O que te quebrou não será a sua condenação.
será o lugar onde Deus mostrará o seu poder. É o mesmo que acontece com uma obra de arte antiga. O restaurador não apenas limpa, ele restaura, repara, reforça, protege. E a peça sai do ateliê mais valiosa do que antes. Deus não está retocando a sua vida, Deus está restaurando-a. E há uma frase que você precisa sublinhar no seu coração. Ele mesmo. Ele não delega, não manda outra pessoa, não te diz se arrume e depois eu volto. Ele mesmo. O Deus próximo, o Deus que te viu chorar em silêncio, o Deus que te sustentou quando você não conseguia orar. Ele mesmo vai te aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer. Talvez você diga, isso parece bom demais para ser verdade. E eu entendo. Quando a vida decepciona, fica difícil acreditar no que é bom. Mas isso não é motivação humana, é palavra divina. E Deus não mente. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Em você. Guarde 2 frases hoje, mesmo cansado. Deus de toda a graça. E Ele mesmo. E faça uma prática simples. Coloque a mão no peito e diga devagar: Senhor, eu recebo a tua restauração. Você não precisa sentir tudo perfeito. Apenas receba, porque a sua fé não depende das suas forças, depende da fidelidade de Deus, e Ele já decidiu te restaurar completamente. Caminhamos juntos por um território sagrado, do esgotamento à esperança, da fraqueza que te envergonhava até a verdade de que Deus canta sobre você até no seu pior momento. Você ouviu promessas que talvez não conhecia, e cada uma delas continua sendo verdade, mesmo quando este vídeo terminar. Quero que você se lembre de 3 coisas de tudo o que ouviu hoje. Primeira, o seu esgotamento espiritual não te desqualifica. Ele te qualifica para experimentar que Deus é suficiente quando você não é. Segunda, a sua fé não se mede pelo quanto você se sente forte, mas por para quem você decide olhar quando não tem forças. E terceira, a sua esperança está viva, não porque você a mantém viva, mas porque Cristo ressuscitou, e isso ninguém pode mudar. Nesta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples. Coloque a mão sobre o seu coração e diga estas 3 frases em voz alta. Fiel é aquele que prometeu. A minha esperança está viva porque Cristo ressuscitou. Amanhã haverá misericórdia nova. Só isso. 3 frases. Um pequeno ato de fé que pode mudar a forma como você acorda amanhã. Se esta mensagem tocou algo no seu coração, se você sentiu que Deus falou com você por meio destas palavras, eu te convido a compartilhá-la com alguém que também esteja lutando. Às vezes, um vídeo pode ser a resposta à oração de outra pessoa. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se e ative o sininho para que o YouTube te avise quando postarmos algo novo. Lembre-se, a sua fé não se mede pelo quanto você se sente forte, mas para quem você decide olhar quando não tem forças. Que o Deus da esperança te encha de paz, que as suas misericórdias sejam novas para você a cada manhã, e que o Pai que canta sobre você te acompanhe hoje, amanhã e sempre. Até breve.